Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Descompressão Corporativa. Hoje nós vamos falar de um assunto que está muito em voga, que é metaverso, ChatGPT, as questões que estão mudando na nossa vida com questão a virtualidade, a nova tecnologia, enfim, tudo isso de inteligência artificial e muito mais. Eu estou aqui hoje com a Silvia Piva, que é uma advogada. Ela faz parte ou é fundadora do NauDedes? Sou fundadora. Fundadora do NauDedes. Mãe do Otávio e do Antônio. Sim, obrigada, Adriana, pelo convite. Adorei estar aqui com você. Vai ser um prazer falar sobre tudo isso, que é um assunto que está na boca do povo, todo mundo querendo saber um pouco mais. Me conta o que é NauDedes. NauDedes vem de uma ideia de, primeiro, levar o direito para uma viagem lúdica. Então, a Nau, ela faz referência a Nau de Kelps. Então, a Nau de Kelps é uma das maravilhas do mundo, no sentido de levar o faraó de Kelps num sentido de viagem ao contrário. Então, ele vai da morte para a vida. Que legal! E a ideia de fazer essa viagem NauDedes é a viagem da desconstrução, da desmistificação. Agora eu estou entendendo. NauDedes. NauDedes. Então fica uma brincadeira com o des no sentido de movimento. A gente precisa desmistificar, a gente precisa desenhar o futuro, a gente precisa desaprender, desconstruir. Então, assim, quando eu fui criar esse nome, eu pensei em vários nomes com des. Na verdade, só poderia chamar des, mas eu falei, não, falta uma viagem para a desconstrução. Qual que seria? Então, seria a NauDedes, a Nau da desconstrução. Maravilhoso. Isso traz esse lúdico para o nome e fica meio instigante, assim. O que significa isso? É, muito legal, porque eu pensei que era uma palavra só, mas agora eu estou entendendo que ela é NauDedes. E achei muito criativo, porque, na verdade, é muito difícil fazer o des. É muito difícil fazer o des, e o des é um movimento. A gente tem uma ideia assim de des como algo como se fosse negativo, às vezes, olha, vamos destruir, né? Mas na verdade, olha, vamos desconstruir, vamos desmistificar. Não, é todo um movimento e tem tudo a ver com isso que a gente vem vivendo. A gente precisa desaprender muitas coisas que nós aprendemos até então. Essa viagem, ela tem que ser num sentido desconfortável. Então, é justamente para trazer essa viagem, mas uma viagem que é uma jornada. O destino a gente não sabe, mas a jornada, a busca pelo conhecimento, ela tem que acontecer. Então, essa é a ideia de trazer esse lúdico para o direito, que eu acho que o direito também precisa desse lúdico. É uma atividade muito tradicional, muito rígida, e eu falo que o ser humano, ele precisa também desses momentos de alegria, de descontração. Eu estou desconstruindo até as palavras, descontração. Então, nós precisamos ter esses momentos também de descompressão. Isso, então... é verdade, descompressão corporativa. Então, é tudo que é importante para a gente se movimentar e trazer um pouco também de vida, de movimento, sabe? Especialmente para uma carreira que, no meu entendimento, continua sendo muito importante, ainda que em tempos de ChatGPT, ainda que o Fórum Econômico Mundial diga que nos relatórios a atividade jurídica vai se retrair bastante. Sim. Mas é um lugar a ser ocupado por pessoas que realmente vão ter que estar preparadas para esses desafios do futuro. Na área de direito, qual seria o primeiro des? Olha, o des, eu ousaria dizer que seria a desconstrução de uma crença que o direito só se orienta ao passado. O direito, ele precisa olhar para o futuro, ele precisa estar mais adiante. Hoje a gente, pela própria tradição jurídica, tudo que a gente vai construir, a gente vai observar no direito, a gente se refere a fatos passados, a legislações que estão colocadas, a situações já concretizadas. Então tem uma máxima do direito, todo mundo fala assim, o direito sempre chega, a regulação sempre chega um pouco mais tarde do que a evolução dos fatos. E eu bato muito nessa tecla, nós precisamos estar mais contemporâneos aos fatos e observando o que os sinais do futuro já estão dizendo para nós que acontecerão logo mais. Então a primeira seria a desconstrução dessa crença de que não podemos estar só orientado ao passado, e eu também não prego a questão de precisamos só olhar para o futuro, para o novo. Não, justamente essa ponte, fazer essa transição entre passado e futuro e agir aqui no presente. Como o caminho do meio, né? Um caminho do meio. Um caminho de jornada de construção. Eu sei que tem uma limitação, né? Porque enquanto não virar lei,
não pode atuar, mas na verdade a lei é que vem depois, né? A lei é que vem depois, mas isso não tira, não retira de nós, profissionais da área jurídica, de uma necessidade, primeiro, de compreender tudo o que está acontecendo. Então, a primeira coisa que eu digo, olha, a gente precisa compreender esse fenômeno. Como a gente está observando a evolução do direito em vista de algo que tecnologia, hoje a gente olha a tecnologia digital, mas a tecnologia sempre esteve ao lado da humanidade, ou junto com ela. Então, a gente tende a neutralizar essa tecnologia. Não, a tecnologia é o ChatGPT. Será? Será que não tem tecnologia em tudo que a gente faz, desde a nossa própria linguagem, evolução da nossa forma de manifestação do pensamento, do conhecimento? Então, a primeira forma é, eu realmente sou um ser humano tecnológico, eu falo que a gente é tecnoespécie. Somos tecnoespécie ligados a isso. Então, como que a gente vai se dissociar dessa visão, né, de conseguir encontrar uma análise sobre esse fenômeno que vem acontecendo, que afeta todos nós, e se furtar de olhar para isso? Então, o primeiro ponto seria esse caminho, né? E óbvio que depois vem a regulação, mas a gente não pode deixar de olhar para isso. Não, e é muito interessante, porque a área jurídica ela é tida como uma área muito tradicional, né? Sim. E conversando você assim, foi uma gratíssima surpresa, né? Obrigada. De ver Adriana. alguém tão interessado nessa questão do futuro. Sim. Então, como é que você vê a área, não sei se eu posso dizer jurídica ou de direito, com essa questão toda? Porque todo mundo fala, vai diminuir, porque muitas coisas vão ser feitas prontas. Tem a questão até do próprio estagiário, que a gente pergunta, né? Porque o estagiário faria uma boa parte que agora a inteligência artificial vai fazer. Como que vai ser a carreira para poder entrar lá nas empresas, o primeiro passo, porque eles ainda não têm experiência. Como vai ser tudo isso, né? Bom, me veio aqui agora falar do segundo então, do desafio. O desafio dos profissionais que precisam olhar para o futuro. Eu sou motivada a olhar para o futuro já há um bom tempo, e não naquele sentido, talvez em algum momento da minha vida, sim, naquele sentido, uma pessoa ansiosa olha mais para o futuro, né, e fica fugindo do presente. Mas eu hoje busco olhar esse macro contexto. A questão de você olhar só no curto prazo, ela hoje traz um problema. Primeiro porque eu acho que isso tem trazido uma grande ansiedade para a profissão, no sentido de que não vê caminhos para sair dessa forma de trabalho que a gente tem. Nós temos aqui no Brasil problemas muito complexos, sérios, uma litigiosidade imensa, falta de diálogo. Então, assim, é realmente um grande barulho. Ao mesmo tempo, você vê as tecnologias atravessando todas as relações sociais e as universidades não observando a necessidade dessa modificação. Então, eu me interesso hoje em olhar o futuro para, sim, enxergar um caminho para a profissão, porque eu considero uma das profissões mais importantes, inclusive para o futuro. Essa ideia de que a tecnologia de inteligência artificial, ela pode realmente retirar muito do que a gente faz, até porque eu não gosto nem de falar que só nós somos inteligentes. Eu acho que o ChatGPT é um agente que traz decisões, e muitas vezes essas decisões, a gente colocar que só nós somos inteligentes é muito antropocêntrico. Eu também tento colocar um pouco menos disso. Temos muitos seres aqui convivendo conosco de maneira inteligente. Eu vejo que a gente precisa entender um pouco disso, para que nós possamos, dentro de um aspecto de futuro, conseguir direcionar, endereçar a carreira das pessoas. Elas precisam compreender o fenômeno da inteligência artificial, mas elas precisam também entender que, dentro das dinâmicas sociais, vão precisar muito de um caráter humano, de um caráter de um repertório que vai além do jurídico, que vai, sim, buscar algo de filosófico. Então, entender o que a tecnologia pode fazer numa determinada sociedade, até para ajudar nos instrumentos legislativos. As pessoas acham que instrumento legislativo é só controle. Não, é regulação da forma, de como nós nos comportamos, nós vivemos em sociedade. Isso é para o bem-estar social. Então, se a gente não tiver ligado nisso, primeiro que nós não vamos ter legislação para tudo isso mesmo. Não vamos ter. E, obviamente, que essa construção, ela precisa de pessoas fazendo isso, né? Então, vamos precisar muito dos profissionais da área jurídica preparadas para esses desafios. Não, porque a velocidade com que as coisas mudam nessa fase é muito grande. Muito. Então, a legislação não tem velocidade para acompanhar. Não tem como, de nenhum país. Então, como é que vai resolver essas questões, né? E aí vem outros dilemas, né? Porque hoje a gente está muito pouco preparado para discutir os efeitos de tudo isso que está acontecendo. Então, por exemplo, nós não temos sequer referência
jurídica para entender se uma tecnologia, ao ser colocada à disposição de pessoas, se elas podem ser usadas para o bem ou para o mal. Nem a própria pessoa que constrói, em muitos casos as pessoas sabem sim que aquela tecnologia pode ter um efeito reverso, nocivo. Mas, ao mesmo tempo, nós não temos sequer como controlar isso. Então, esse é só um exemplo de tudo que pode acontecer. E aí, falando do ChatGPT, até comentando que o Sam Altman veio aqui, estava ontem no Senado americano, vai vir aqui para o Brasil essa semana, colocando, ele falou assim, olha, eu sou a favor da regulação, porque no caso do ChatGPT dar errado, ele pode dar muito errado. Ele pode causar muito dano para a sociedade. Ele falou. Sim. Então, ele fala, na verdade, pela inteligência artificial, né? Porque a própria OpenAI coloca que está trabalhando para cada vez mais ter parâmetros éticos, corrigir as questões que vêm surgindo. Inclusive os vieses inconscientes. E os vieses estão aqui lotados, né? Nós vamos ter muitos problemas relacionados a viés, porque uma IA, ela se alimenta de dados, os dados são produzidos por nós, que somos lotados de vieses, então é muito difícil sair desse dilema. Mas essa questão de achar que a regulação só pode ser nociva, na verdade, ela é super importante, porque nós vamos ter que lidar com isso, né? E quais são os riscos que ele vê? Olha, que ele vê, eu não me lembro, mas eu tenho os que eu vejo. Então me fala o que você vê. Olha, dentro das IAs generativas tem riscos terríveis. Falando até do mundo corporativo, existe até um consórcio que a OpenAI faz parte de mídias sintéticas, que é essa própria criação da inteligência artificial a partir de rostos, a partir de face, de vozes. Então, assim, por exemplo, fraudes, infrações, crimes sexuais com crianças, questões reputacionais a empresas. Então, eu, por exemplo, hoje eu acordei, eu vou inventar aqui uma fake news da Adriana e vou colocar, inclusive, numa forma de distribuição em massa. Então, você combina duas tecnologias, um ChatGPT que cria uma história muito convincente da Adriana e um núcleo orquestrado a partir de redes sociais para disseminar essa notícia. Como é que nós controlamos isso? Verdade. Até descobrir que é tudo mentira, provar. A sua reputação já foi, a mídia já está falando. Então, assim, vejam quantas coisas nós vimos recentemente, inclusive com nítido ar de manipulação da imagem, que você falava assim, não, isso aqui é mentira. Mas e o dano reputacional que causou, ou o barulho que causou ao redor de um nome de uma pessoa, por exemplo? Todo mundo vendo assim, não, mas isso aqui é mentira. Na medida em que a gente não vai conseguir mais distinguir, seja a voz, então você pega a voz de uma pessoa e fala, ó, vamos aplicar golpes financeiros. Isso já existe. Já existe. Então, imagine isso em massa, ou isso atingindo um nível orquestrado. Então, a gente está falando assim de fraudes econômicas, de fraudes reputacionais, própria questão, atentado ao Estado Democrático de Direito, o problema da democracia, um problema em eleições. Imagine em eleições isso sendo produzido em massa. Então, são questões muito delicadas, né? E que, obviamente, que quem vai aprender a usar e manipular isso para o mal vai construir um repertório grande, um arsenal grande de informação, e a informação, eu falo, é como a água, você não consegue controlar, ela passa pela frestinha, né? E coisa ruim vai mais rápido do que coisa boa. O interesse, né? O engajamento é muito maior. E aí é pior, porque na hora que, por exemplo, eu lembro, há um tempo atrás, aquela escola, lembra aquela escola de criança que foi destruída e ela não tinha feito nada errado? Nada. Acabou com a vida daquela família, né? Daquela família inteira. Então, é uma coisa que você... É um dano irreparável. Exatamente, porque o tempo que acaba para retornar... Você fala muito, como a gente está falando, muito mais do mal. Quando a pessoa vai se defender, ninguém tem a mídia em massa como teve para falar do mal. Sim, o mal ele engaja, né? E é muito difícil controlar, porque depois uma linguagem, ela precisa de uma outra produção de linguagem para ela ser superada. Então, por mais que você acredite, tá bom, aquilo era mentira, qual é a última linguagem que tem? Aquela. Então, você teria que produzir uma outra linguagem tão poderosa quanto aquela, para ela ser suplantada. Então, isso dá trabalho, isso vai minando energia. Imagine que grandes confusões a gente não pode estar à mercê de situações como essa, né? E aí, até os riscos das empresas. Hoje eu tenho voltado muito a olhar, as empresas às vezes estão se negando a olhar, por exemplo, para o ChatGPT. Falando, não, ChatGPT nós não vamos usar. Mas você,
Você fez algum treinamento para as pessoas para que elas não possam usar? A sua política empresarial dentro da sua empresa, você disse se ela pode ou se ela não pode usar, porque senão ela vai usar. Você acha que ela não está usando porque você, por exemplo, um gestor, fala, eu vou me negar a olhar o que é o ChatGPT. E às vezes seu funcionário está olhando e às vezes ele está colocando coisas ali para ajudar o trabalho dele, que ele acha que estão ajudando, mas podem estar levando uma informação da empresa para dentro desse banco de dados. Verdade. Né? Aconteceu recentemente, Que né? o machine learning vai mudando. O caso Samsung, não sei se você viu que o caso Samsung, recentemente, eu tenho, assim, para você entrar, a Samsung é uma empresa de tecnologia, ela é super restrita, assim, em termos de acesso de pessoas, você não pode entrar com celulares, com câmeras, realmente você fica retido ali. E alguns funcionários da Samsung quiseram desvendar alguma parte de códigos de produtos que eles estavam desenvolvendo a partir do ChatGPT. E aí houve um vazamento de dados. Então, veja, uma empresa tão rígida, que cuida tão bem do seu ativo, que é o seu segredo industrial, coloca, um funcionário de tecnologia coloca isso dentro do ChatGPT. Ele aprendeu. E aí vazou aquele dado. Então, a Samsung, eu acho que proibiu o uso do ChatGPT, salvo engano. Mas como é que nós vamos lidar com os dados sensíveis das nossas organizações? Porque, na medida, eu falo assim, que antes era uma vergonha a gente falar, por exemplo, você estava num happy hour, você viu, você sabe o que é isso? Aí você não sabia, você fazia meio de conta que, não, peraí, eu não sei o que é isso. Você olha no Google, fala, peraí, deixa eu dar um Google, ver quem é. Hoje a gente não tem mais vergonha de falar isso, mas em algum momento a gente teve, falar, nossa, você vai olhar no Google? Parecia que era uma ofensa. Tive colegas, assim, que fizeram uso do Google para fazer pesquisa, situações vexatórias, porque o Google era muito rudimentar na época, ali, nos anos 2000, né? Nossa. Era muito ruim. Mas hoje eu falo que você vai fazer um e-mail em inglês, raramente eu não uso. Geralmente eu vou lá no Google para ver se minhas palavrinhas estão ok. Nossa, deixa eu ver se eu escrevi alguma coisa errada. Se eu não estou falando português traduzido, né? Se eu estou falando português traduzido. Então a gente confia nessas ferramentas. Será que nós vamos fazer a mesma coisa com o ChatGPT? É bem provável que a gente fale assim, nossa, você não usa o ChatGPT? Mas peraí, por que você fica fazendo isso? Por que você fica fazendo e-mail sozinha? Então a gente precisa entender. Porque é uma perda de tempo, né? Você vai dizer que é uma questão de agilidade e produtividade. Total. Então, assim, você precisa aprender a entender a ferramenta, olhar os termos de uso, criar políticas empresariais, olhar para a governança, entender. E eu falo, a liderança, especialmente, de empresas e tal, precisam saber. Porque isso pode ajudar nos negócios e também ser muito danoso para os negócios. Ela precisa criar uma governança sobre inteligência artificial. Não, mas eu não vou desenvolver nenhum produto com inteligência artificial. Não, mas os seus colaboradores, eles podem usar para coisas muito simples. Dentre eles, fazer aquela planilha que você pediu. Porque ele faz planilha. Sim. Então, assim, por que a pessoa vai fazer uma planilha na mão com chance de errar? Tudo bem, o ChatGPT também vai errar. Mas ele tem uma ajuda. Sem dúvida. Então, essa reflexão que a gente precisa fazer. E o ChatGPT cada vez aprende mais. Aprende mais. Imagina, nós estamos no comecinho. Exatamente. Imagina o que ele vai virar daqui 2 anos, 3. O que você imagina que seja? Olha, eu imagino que nós vamos ficar com o ChatGPT. Na verdade, assim, a gente vê a Microsoft hoje já colocando dentro do pacote Office, né? Vai lançar o Copilot. Então, nós não vamos nem... Isso aí vai ficar aberto o tempo todo no nosso computador. Nós vamos fazer um e-mail... O e-mail já vai estar meio que nós vamos pensar, as palavras já vão sendo colocadas. A gente vai deixar de perceber o ChatGPT na nossa vida. De tanto que o ChatGPT, eu digo, inteligência artificial generativa. Eu estava conversando hoje na hora do almoço com colegas, a própria discussão de direito autoral, as pessoas ficam falando, porque o direito autoral vai precisar ser reformulado. Será que nós vamos ter direito do autor? Será que vamos ser autores sozinhos? Será que nós estamos no estado híbrido de criação? Em que a gente não vai conseguir mais identificar o que é humano e o que não é humano, se a minha arte é minha, se a minha arte foi gerada junto com alguém, se aquela tese maravilhosa, aquele raciocínio que eu construí não teve um apoio de uma IA, e talvez a gente não se envergonhe disso no futuro. Não, se você pensar de fazer um desenho, a gente está vendo aqui um desenho de um cérebro, por exemplo, né? Sim. Esse desenho... Ele pelo qualquer inteligência artificial. Na hora que você dá as direções para ela cria. Exatamente. Então, de quem é o autor? Não é mais de uma pessoa. E vamos pensar colaborativamente. Outro dia eu pedi para o ChatGPT me dar diretrizes para eu criar um desenho no
Midjourney, que é aquela inteligência artificial de imagens. Então eu falei, olha, e a minha imagem está ficando muito feia e eu estou escrevendo isso. O que eu poderia escrever para ficar melhor? Era o meu filho, queria uma imagem monstruosa, ele e estava ficando muito engraçado, porque estava ficando com uma cara infantil. Ele, mãe, isso aqui não está me obedecendo. Eu falei, não, vamos lá no ChatGPT, ver o que o ChatGPT cria para nós, e realmente aí começou. As diretrizes que o ChatGPT nos trouxe, então vejam, 2 IAs combinadas. Imagine isso em produtos, isso a gente está no primeiro ano. Então, eu falo assim, é o ano que a IA chegou nas nossas casas de uma forma da gente ver a IA chegando, porque eu falo, já estava dentro do Netflix, já estava dentro do Instagram, do Facebook, algoritmo de recomendação, quem tem Alexa, mas e a gente podendo manipular essa IA para fazer alguma coisa do jeito que eu quero, conversando comigo, falando assim, eu quero exatamente assim. Não, assim eu não gostei, faz de novo. É a primeira vez que a gente tem isso. É verdade. Né? Desse jeito tão prático, tão assim. prático, tão amigável. É. Agora, no direito, qual que você acha que é a tendência? Bom, eu vejo que nós vamos ter uma grande transformação, desde IA generativa para auxiliar no próprio tarefa do judiciário, porque eu falo que nada humano consegue lidar com o contencioso do tamanho que a gente tem hoje. Então, a própria ideia de reclassificação de processos, de criar padrões, a própria IA pode ajudar. A dificuldade hoje é que a estrutura dessas ferramentas que a gente tem hoje, por exemplo, como o ChatGPT, ainda é muito opaco. A gente não consegue perceber, a gente não sabe até que ponto. Primeiro que não dá para colocar qualquer dado ali dentro, ainda. Não está claro. Não está claro o que você faz com esse dado. E ela sendo generativa, ela usa esse dado e se apropria disso e, obviamente... Mas eu acredito muito que nós vamos ter ferramentas cada vez melhores nesse estilo, né? E quando você tem empresas poderosas ganhando uma escala, então, por exemplo, a Microsoft colocou 10 bilhões de dólares, né? Qual é a forma disso não dar errado? Exatamente. Então, uma ferramenta que todo mundo usa, que é o Word. Então, imagina um advogado, um juiz... alguém que ajuda na elaboração de sentenças, então tem todos os servidores públicos usando o seu Microsoft Word, ou então o próprio Google, que já vai fazer, já tem as APIs com o ChatGPT, usando isso. Vai ser algo absolutamente normal. A gente teve um momento do corretor ortográfico que já era, meu Deus, que maravilhoso. Né? Então eu vejo assim que nós vamos mudar muito a estrutura de trabalho. E, obviamente, que quando a gente não conhece tudo isso, a gente tende a meio que se afastar, né? Porque as pessoas têm medo da mudança. As pessoas têm medo da mudança. Não quero aprender sobre isso. Eu não preciso aprender sobre isso. Mas eu vejo uma oportunidade também até para outros ramos do direito, outros tipos de conhecimento. O direito não só voltado só para ele mesmo, mas entender que tipo de problemas a sociedade vai estar sujeita com ferramentas como essa. A gente vai ter problemas que o direito do consumidor de hoje não vai cobrir, né? Então, são tantas questões que podem ser pensadas, por isso é aquilo que a gente falou no início, né? A gente precisa olhar para o futuro, porque isso já é um sinal que já está no presente de coisas que vão ser modificadas estruturalmente. Né? E aí, o que eu acredito também é que você vai fazer algumas coisas que eram mais burocráticas, administrativas, que elas tomavam muito tempo das pessoas e que não era necessariamente a coisa mais prazerosa do mundo. Não, falo das atividades de aquecimento, né? Mas ao mesmo tempo, atividades bem cognitivas, bem sofisticadas, né? E aí você vai poder usar mesmo a tua criatividade, a tua associação, o teu poder de... Seu poder de associação, muito importante. Exatamente, para você criar coisas em cima disso. Então, a pessoa que tiver essa capacidade, esse preparo, só que eu acho que o que vai acontecer, aí você me corrige também, não, imagina. É que a pessoa provavelmente ela vai ter que ser necessariamente mais bem preparada em termos de conteúdo. Sim, esse conteúdo é muito importante, porque primeiro que hoje não dá para a gente acreditar numa IA generativa. A IA, ela tá, esse modelo, ele tá, por exemplo, o ChatGPT está preparado para trazer uma narrativa convincente. Não necessariamente de algo que aconteceu, mas de algo que demanda uma resposta. Se não tem um impedimento para aquela resposta ser dada, ela vai ser dada de alguma maneira, inclusive criando coisas e inventando coisas.
Suponha que meu senso de julgamento seja muito baixo, porque meu repertório é baixo, eu não conheço. Eu vou ter uma tendência a acreditar, eu posso acreditar em coisas erradas. Exatamente. Ao mesmo tempo, eu posso fazer perguntas muito simplistas e ter respostas tão simplistas quanto. Perfeito. E se eu tiver respostas bem elaboradas, porque eu consegui fazer respostas bem elaboradas, eu posso elaborá-las ainda mais com a ajuda do ChatGPT. Então, outro dia a gente estava brincando dentro de um curso que eu dei na pós-graduação para professores. Falei, vamos fazer aqui os prós e os contras, porque eles deram sugestões para como aquele curso de pós-graduação poderia se comportar mediante a chegada do ChatGPT, e eles deram várias sugestões interessantíssimas. Eu falei, vamos ver o que o ChatGPT acha de contrário a isso que vocês falam. Quais são os gaps, os pontos de melhoria? E ele colocou todos. E dentre eles, quando eles colocaram que a parte oral deveria ser mais valorizada, o ChatGPT coloca assim, olha, os jovens tendem a não gostar de falar muito sobre determinados assuntos. Então, você deve entender que talvez só estimular o lado oral desestimule alguns tipos de alunos por esse curso. O que é verdade. O que é verdade. Ele deve ter um dado muito importante dessa geração que está chegando, porque nós colocamos alunos dessa faixa etária, e ele já falou, olha, tem alunos que não vão querer falar. E aí, você vai deixar? Então, a nota vai ser realmente boa só para quem falar, e aquele aluno que não fala bem? Verdade. Porque então tem foi os introvertidos ótimo. Que precisam pensar, refletir antes de colocar. Então, veja, trouxe um mix, né? Eu acho que se você traz essa riqueza nossa mesmo, da própria criatividade humana, para fazer boas perguntas ali, criar boas ações de resposta, você também consegue reelaborar mais conhecimento, né? Reprocessar o seu próprio conhecimento. E aí tem uma questão da educação, né? Como a gente estava falando, se as pessoas têm que ser mais bem preparadas, né? E aí eu estava vendo que saiu as 100 melhores universidades. O Brasil não ficou entre as 100 primeiras do mundo. Não é que ficou entre as 10 primeiras. Entre as 100 primeiras do mundo, o Brasil não está, né? Então ele está em, acho que, 109º. Depois de 100 eu vi. Então, que é a USP. Uhum. E aí você vê o seguinte, a educação é primordial, a gente sabe disso. Então você tem 110 quase, né, praticamente, acima de uma do Brasil, que fica em São Paulo, que é um estado privilegiadíssimo. Preparado. E aí você pega e vê que das 10, 8 são americanas, 2 são inglesas. Ou seja, como é que você vai competir com a questão de educação se o teu país está tão atrasado? E quantas pessoas têm acesso a isso? Tá certo, tem muito brasileiro, mas a maioria não tem acesso a isso. Não, a grande então, massa não tá. A gente tem questão de analfabetismo digital, Sim. Sem falar do analfabetismo real mesmo. Sim. Então, como é que a gente... Agora temos os dois, né? Agora a gente tem os dois. Como que a gente vai fazer para lidar com isso? O que você imagina que seja um substituto ou um caminho para isso? Olha, primeiro que eu acho que deve ser um dos momentos mais desafiadores da educação, seja a educação básica como universitária, né? Então, tudo que eu falar aqui, Adriana e quem estiver nos ouvindo, é um puro palpite, um puro chute. Mas de tudo que eu tenho visto, inclusive eu li recentemente um livro falando das universidades do futuro. A própria segmentação do conhecimento que a gente vive desde a educação básica, de especialista, ela já está mostrando para a gente há muito tempo um sinal de esgotamento. Uhum. Ao mesmo tempo, a gente não conseguiu fazer muita coisa com relação a isso. Nós temos um problema seríssimo, isso falando de coisa simples, que eu não gosto desse termo, mas é o que as pessoas encontram muito na mídia. Educação midiática, que é o analfabetismo digital, mas é justamente você entender como eu posso lidar melhor nas redes sociais. Aquilo que eu estou transmitindo é uma notícia de fonte confiável ou não? Eu sei quando uma notícia está querendo vender um produto para mim ou não? É justamente esse senso crítico daquilo que se veicula em redes sociais. E a gente sabe que se nós tivéssemos uma educação midiática melhor, até para um público 50, 40, 50 a mais, 60 a mais, muitas dessas pessoas estão na internet, estão contribuindo. Não são só as crianças e jovens. Não.
essas pessoas, como que elas poderiam ter tido uma formação se elas saíram do ambiente educacional e elas estão hoje num mundo tão diferente? Então, vejam que paradoxo do conhecimento que a gente tem. Na própria escola de hoje, não existe essa estrutura para trazer esse tipo de conhecimento para os alunos. Se você olhar as escolas que trazem, vamos dizer, a disciplina de informática, elas estão aprendendo lá a mexer no computador, às vezes num tablet. Vejam que grande paradoxo. Então, assim, a reforma, como ela vai acontecer, eu não sei. O que eu vejo é que nós vamos ter outras formas de aprender, que não vão depender da universidade, mas eu sou uma pessoa que acho muito importante hoje o repertório acadêmico. Foi ele que me trouxe, por exemplo, a descobrir, inclusive, esses novos conhecimentos, foi essa base. Mas eu vejo que existe um estrangulamento do próprio conhecimento pela universidade. Hoje, se você traz, por exemplo, trazer esse tipo de conteúdo que eu estou dizendo para você aqui, para o direito, não tem uma caixinha para isso. Nem a do direito digital. Ainda não tem. Apesar do Conselho Nacional de Educação falar assim, olha, direito digital precisa trazer obrigatoriamente para as universidades, sim, mas o tipo de conhecimento que está sendo trazido é o específico direito digital. E as grandes transformações contemporâneas no mundo pelas tecnologias. E os grandes dilemas éticos que estão acontecendo no mundo pelas tecnologias. E a grande movimentação das mudanças climáticas e migração do mundo, né? Nós vamos ter 2 bilhões de pessoas migrando por questões climáticas. Onde nós vamos colocar essas pessoas? Onde essas pessoas irão? Elas vão chegar no navio em algum país. Não pode chegar aqui no país. Você entende quantas questões humanitárias que nós vamos ter no futuro? Nós estamos aprendendo realmente direitos humanos na faculdade? Como que está isso? Que tipo de discussões nós estamos tendo? Então, o debate contemporâneo, e aí falando da Universidade de Direito, que é a que eu conheço, está faltando muita coisa. E aí, é uma lacuna para os profissionais. Eles podem, sim, encontrar muitos ramos que são desafiadores, belíssimos, importantíssimos, mas existe um abismo muito grande para problemas que nós vamos ter nos próximos anos. E que nem nós aqui estamos preparados, mas que poderíamos estar mais, né? O que você acha que seria, como a Felipelli trabalha com isso, né, com soft skills, desenvolvimento de pessoas, né, autoconhecimento, Sim. o que você sugeriria que seria um soft skills ou algumas competências necessárias para os advogados estarem atualizados e preparados para esse mundo que está chegando? Primeiro, esse movimento de desconstrução desses lugares rígidos que a gente entrou no direito. Redescobrir um pouco da essência. O que é o direito? O direito está para servir a quem? A sociedade. Hoje a gente fica realmente muito atrelado vamos dizer, a estrutura mercantil de todas as profissões, né? Infelizmente, a gente hoje precisa, eu falo, os boletos continuarão chegando. Como a gente lida com isso? E, ao mesmo tempo, esse tempo presente, ele já é muito desafiador. Por quê? Porque você vê profissionais lotados de trabalho, cansados, esgotados. Você vai falar assim, nossa, você vai dar mais coisa ainda para eles aprenderem? Como? Como é que eu saio desse ciclo? É um paradoxo, né? Eu estou muito cansado, eu tenho muito trabalho, eu ainda tenho que aprender mais, eu não dou conta. Então, assim, eu vejo que a gente hoje, em termos de soft skills, a gente precisa trazer muito mais uma habilidade de diálogo para falar dos pontos desconfortáveis sobre a nossa forma de trabalhar. O direito está passando por uma forma desconfortável pela forma que ele trabalha. Eles trabalham muitas horas. Muitas horas, de uma maneira desgastante, de uma maneira pouco colaborativa, de uma maneira pouco compartilhada, pouco dialogada, em que se fala pouquíssimo sobre suas vulnerabilidades. Um profissional do direito, ele só pode estar bem, porque ele, imagina o esforço cognitivo, todo dia você está bem? Então, eu falo assim, hoje existem maneiras mais contemporâneas de trabalhar que precisam ser incluídas nos escritórios de advocacia. Por quê? Porque não dá mais para você ter, olha, eu quero que você faça assim, faça igual. Esse é um modelo mecanicista que trata as pessoas com um entendimento mecânico e que não tem nada a ver em fazer um trabalho de qualidade alta ou baixa.
Simplesmente você... E não tem também só aquela conversa de precisamos humanizar as relações. Não, nós precisamos de estrutura de trabalho melhor. E estrutura não tem a ver com mesa nem cadeira. Espaços de diálogo e de escuta verdadeiras. Momento em que as pessoas se comunicam. Momento em que as pessoas têm segurança psicológica e ausência de medo de falar quando uma situação não está boa ou não estão em situação, em condições de preparar uma tese tão difícil. Preciso de ajuda. Parece que esse advogado não se permite isso. Ele estando num ambiente de baixa oxigenação dessa criatividade, ele também não consegue inovar no dia a dia. A inovação dele está baixa, porque ele não tem esse espaço. Então, quando você começa a criar espaços de diálogo e formas diferentes de trabalho, será que essas questões também não emergem de uma maneira diferente? Será que você não traz um pouco mais de vigor? Será que você não refresca um pouco a profissão? Porque hoje, assim, é tudo muito da forma como sempre foi. Né? Isso não diminui ou aumentaria, na verdade, a qualidade de vida dos advogados, usando a inteligência artificial a favor? Eu acredito que pode muito contribuir. Primeiro porque você nós fazemos muitas atividades de aquecimento. Eu falo, atividade de aquecimento, essa é uma expressão de um amigo meu, do Leandro Gonzalez, que inclusive me ensinou a trabalhar nessa forma diferente que eu trabalho hoje, que a gente ensina juntos. De metodologias ágeis. Eu vejo que a gente faz muitas atividades de aquecimento para a própria burocracia. Tá? Então, o que é atividade de aquecimento? Olha, eu tenho que fazer uma defesa maravilhosa. Primeiro eu vou fazer... mas é muito difícil. Primeiro eu vou tomar um e-mail, depois eu vou fazer um e-mail, eu vou tomar um café. Nossa, aí outra pessoa me chamou no WhatsApp. Aí deixa eu atualizar o planner, tal. E de modo que ela fica 40% servindo os sistemas dela ou, na verdade, é o contrário. 60% servindo os problemas e pouco, 40% realmente na atividade principal. Então, pensem que tecnologias como inteligência artificial podem ajudar muito nisso. Mas, obviamente, que a gente precisa saber em que momento ela vai ser aplicada. Não adianta eu chegar no escritório de advocacia super tradicional hoje e falar assim, olha, a partir de amanhã a gente vai usar o ChatGPT. Eu falo assim, não, o que nós vamos fazer com isso? Não sabe nem usar, né? Não sabe nem usar. É um preparo cultural, é um preparo de possibilidades, é um preparo de entender criativamente o que podemos fazer com isso ou não. Em que outros vão poder se ajudar. Então, demanda uma mudança também de cultura, de ambiente, de mentalidade. E eu acho que, assim, o espaço de dialogar do direito, ele está muito pequeno. Seja para as questões que nós falamos aqui, seja dentro de escritórios. Eu acho que a gente precisa ter mais espaço para compartilhar. Como aumentar essa vontade de compartilhar mais? O que seria legal para estimular? Ter um ambiente de conversas sinceras, conversas que não trouxessem nem muita opressão, nem diminuíssem a capacidade do profissional realmente trabalhar pela cabeça dele mesmo. Eu vejo assim que a gente tende a formatar muito a partir dos nossos degraus de conhecimento, a gente quer que parece que a pessoa tem que escrever do mesmo jeito que você gostaria que ela escrevesse. E parece que você vai tirando um pouco do estilo daquela pessoa, essa pessoa vai se moldando muito no seu estilo. Não que isso seja ruim, porque é muito legal você ver estilos sendo sofisticados. Sim. Mas existe Quantas pessoas falaram comigo exatamente sobre isso? Pessoas que me chamam no Instagram, ali, mensagens. Poxa, às vezes a gente não tem nada para ser mudado, mas muda pequenas coisas só para alterar as palavras de lugar. E a gente sabe, eu já fiz muito isso enquanto líder de time, já mudei muita palavra de lugar, já alterei vírgula. Peraí, a gente precisa deixar confiar nesse profissional. Como a gente faz para confiar? Esse profissional também precisa trazer um outro tipo de comportamento para a gente, que a gente sabe que são tempos desafiadores também para os jovens que entram no mercado de trabalho e eles são de um pensamento diferente. Então, a gente está tendo já momento de choque de geração, tecnologia, pessoas cansadas, saúde mental, está vindo tudo junto. Então, eu falo que o Fórum Econômico Mundial definiu bem, né? É a policrise. 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 São muitas crises interconectadas. Eu acho que resume bem, né, o que a gente está vivendo. Que é desafio interconectado, desafio geracional, desafio de saúde mental, cansaço. Você falou de saúde mental, me vem a questão da angústia também que as pessoas ficam por não saber o que vai acontecer, umas mais, outras menos.
fica com uma cobrança de si mesmo, se vai dar conta ou não vai dar conta dessas mudanças. Sim. E tudo isso daí acaba impactando no dia a dia, tanto de qualidade de vida, de saúde mental, na qualidade das relações, Sim. assim, no foco no trabalho, de que maneira que lida com o trabalho. E como a gente estava falando da questão de sempre aprender, né, o lifelong learning, como é que essa pessoa continua aprendendo se ela vive mais angústia Sim. dessa mudança do que o prazer de continuar aprendendo? Essa é uma grande pergunta. Foi uma pergunta que eu me fiz por muito tempo. Eu queria muito algo mais. Como eu fazia para sair daquilo? E eu acho que tem um momento que você precisa realmente assumir, eu falo que assumir seus próprios desejos e as suas próprias consequências. Às vezes você está postergando ter uma conversa difícil, por exemplo, mas às vezes você precisa ter. Eu falo que o mundo adulto chega. E às vezes eu sinto que as pessoas não se comportam como adultas até para falar sobre os seus problemas. Olha, eu estou com um problema, eu estou com dificuldade. As pessoas têm muito medo. Tem sim. As pessoas têm muito medo. De E eu acho que impactar o a ambiente imagem. corporativo, você isso deve saber muito melhor que eu. O ambiente corporativo, de alguma maneira, fomentou esse medo nas pessoas, né? Fomentou? Agora, deixa eu te fazer essa pergunta. Eu acho que é a questão no mundo corporativo, as pessoas têm uma imagem, né? E essa imagem, ela fica ligada à reputação. Então, muitas vezes, para preservar essa imagem ligada à reputação, você não mostra tanto assim suas fragilidades, você quer mostrar os seus êxitos. Sim. Então, e qual é a maturidade também de quem ouve Sim, essa exato. vulnerabilidade? Como ela vai usar isso? Porque às Sim. vezes você pode usar contra aquela pessoa, Sem dúvida. né? E isso a gente vê que acontece, né? Sim. Até porque tem o famoso jogo corporativo, Sim. que as pessoas, que você quer subir, e aí você tem as competições entre as pessoas. Claro Sim. que tem sempre uma questão ética, uma questão de índole das pessoas, a questão de quem acredita que colaborando consegue, mas vamos ser realistas de que tem Sim. né? É que nem a dança das cadeiras, né? Num nível tem 6, no outro nível tem 4, no nível tem 2 ou tem 1. Sim. Então, para fazer tudo isso, claro que pode ser com muita visibilidade, competência, mas tem uma questão aí de impacto. Sim, Então, é as muito pessoas- difícil. É muito difícil. Então, são pessoas, né? Tem as questões egóicas, Sim, tem as questões de autoestima de cada um, sim. como é que lida com isso. Então, Complexidade humana, né? exatamente. Complexidade humana dá realmente o livro da humanidade completa, sem a gente definir como sair disso. Mas eu acho que dentro de desafios de soft skills, eu sinto assim uma grande dificuldade nos diálogos, de maneira geral. Diálogos científicos, diálogos corporativos, diálogos familiares, diálogos em relações. As pessoas e o diálogo muito enfraquecido pela própria dificuldade das pessoas em escutar. Eu acho muito legal que você está falando de escutar, mas e também eu acrescentaria expectativa. Porque é como se, eu gostei muito quando você falou no mundo adulto, adorei isso. Porque é o seguinte, no mundo adulto, para quem realmente está adulto, eu posso entender como você funciona, mas eu não preciso ter expectativa, quase como uma obrigação, que você tenha que fazer um comportamento que me atenda. Sim. No mundo adulto, ninguém tem obrigação disso. As expectativas podem não ser atendidas. Podem não ser atendidas, até porque a expectativa é minha, ela não é Sim. sua. Então eu tenho que interagir com você sem essa coisa de expectativa como obrigação, né? Sim. Como a expectativa não atendida, obviamente que ela gera frustração, mas como é que eu lido com essa frustração dessa expectativa não atendida, né? Uhum. Então quando você falou de escutar, é um escutar de verdade, Sim. sem ter a obrigatoriedade de me satisfazer. Sim. Porque isso tem a ver com você também, né? Poxa, o meu comportamento, ela precisa entender que eu preciso disso, então eu vou conseguir. Não, você pode não conseguir. Sim. Aí o que você vai fazer com isso? Eu vou ficar muito triste. Às vezes acontece da gente ter uma grande decepção por algo que a gente gostaria muito. Às vezes. Às vezes esse alinhamento, né? Mas é o diálogo honesto, né?
Ela pode sim não querer, e aí eu também vou entender os pontos dela. E se eu ainda achar que eu tenho argumentos, eu vou poder construir alguma coisa com ela, eu vou poder falar. A gente hoje parece que é uma via só de conversa, né? Um fala, o outro fala, então tá bom. Eu fiquei frustrado. Aí você nunca fala que você tá frustrado. E aí você vai passando por cima disso, né? Então, assim, a complexidade humana junta com tudo isso que a gente está vivendo. Muito. Né? E aí eu vou colocar um ingrediente ainda mais complexo, que é o metaverso. Nossa Senhora! Como é que você vê isso? O que você pode compartilhar com a gente desse conhecimento? Porque se fala muito, mas no fundo a gente não sabe exatamente, né? A gente vê alguma coisa mais nos games do que na realidade de business ainda, né? Sim, sim. Bom, primeiro que o ano passado foi um ano que eu falei de metaverso demais. E aí todo mundo fica, né? Aquela expressão, né, que o meu filho usa. E aí o metaverso flopou, né? Primeiro que eu nunca acreditei na ideia de metaverso como a Meta colocou, né? A Meta colocou como ideia de metaverso que não era a ideia que eu trabalhava. E eu acho que nós já estamos em construção do mundo, estamos vivendo essa simbiose humano-tecnológica da própria virtualização da nossa vida aqui mesmo. Tá? Porque a Meta colocou meio como um Second Life, né? Como um ambiente imersivo, como se fosse um lugar. Isso. A Meta colocou como se metaverso fosse um lugar, um produto, em que ela fosse dona. Que é um avatar que você vai trabalhar ali dentro e tal. O metaverso, se a gente for na etimologia da palavra, é aquilo que é além do que eu toco, do universo, do atômico. O que é além? É aquele próximo estágio. Então, eu posso estar em outras formas? Hoje eu posso. Hoje eu já tenho, por exemplo, um ambiente virtual que eu estou numa rede social. Eu posso ter um ambiente virtual onde eu posso estar com minha própria face, o meu estilo, ou até um estilo diferente. Eu posso. Ainda tenho uma carinha infantilizada por essas plataformas? Tenho. Ao mesmo tempo, eu posso ter um aparato, um óculos daqui a um tempo, um óculos como esse que a gente vem a vestir, em que nesse mesmo ambiente esteja você fisicamente e uma outra pessoa virtualmente, que eu, por estar com esse óculos, enxergue. Então, eu sempre trabalho assim, a separação da ideia de que o real não é oposto ao virtual. O virtual é uma etapa, o virtual é uma possibilidade. Então, o metaverso traz essa possibilidade. Por isso que eu não, assim, são mais de 30 conceitos de metaverso. Daí que eu acho que o fato da Meta ter trazido hype para a palavra, para a expressão e para toda uma movimentação de dinheiro, de investimentos nesse ecossistema, não faz com que o metaverso aconteça, porque as pessoas, primeiro que naquele metaverso criado, elas não viram sentido a não ser uma interação educativa, que é inclusive a que eu uso hoje dentro do ambiente imersivo, para as próprias aulas jurídicas. Você usa o metaverso? Eu tenho um ambiente que é o metaverso plataforma. Eu gosto de colocar assim, é o metaverso onde eu entro e faço uma atividade imersiva. Mas isso se limitará? O metaverso será assim? O metaverso é algo muito mais complexo, que demanda muita tecnologia e que a gente não tem isso preparado. Mas eu acho muito interessante esse começo da jornada, especialmente para empresas. Por exemplo, empresas como a Siemens, que já fez gêmeos digitais. O que ela fez? Ela faz uma base dela idêntica, por exemplo, uma área de manutenção. Ela faz uma réplica desse ambiente num ambiente digital. E na hora de uma manutenção, ela sabe exatamente onde seguir. Por quê? Porque ela teve um treinamento, as pessoas foram lá, vamos supor que isso seja um cabo submarino. A pessoa não vai ficar investigando o cabo submarino. Ela sabe exatamente onde está o ponto e vai com mais precisão. Ou outras explorações, por exemplo, a própria Siemens trouxe uma atividade que era uma fazenda subaquática. Eu nunca imaginei que desse para plantar alguma coisa embaixo da água, né? Ela mostrou que dá, que inclusive é um projeto de um italiano, e aí mostrou como seria esse projeto embaixo, uma fazenda subaquática. Eu achei interessantíssimo, assim, exploração de novas culturas que dão certo embaixo da água, mas você não vai sair plantando. Eu conheci a fazenda de criação de peixe. De peixe, não, essa é uma fazenda de plantas mesmo. Planta, uma plantação, inclusive para alimento, né? De água doce. Na é marítima mesmo, inclusive é marítima.
Então, Porque normalmente com sal, né? Você não imagina então, que é isso um possível. tipo, eu já não lembro nem o que era, mas é uma forma de trazer justamente uma possibilidade tecnológica de você ter um. Então, assim, você vai explorar como? Você pode fazer um ambiente, então, os próprios óculos de realidade aumentada, ele dá essa sensação de imersão. Mas hoje a gente tem aqueles óculos gigantescos, mas eu falo assim que a gente está aí para ver novidades da Apple ou a própria tecnologia. Eu falo, o celular ele não vai ficar os próximos 10 anos igual como ele está. Né? A gente já está vendo as coisas de toque, você ter um óculos em que dê um teclado Virtual. virtualizado. E aí, não, a Adriana tá com o óculos dela mexendo aqui. Não, a Adriana está fazendo uma coisa que não existe. Não, a Adriana está ali, ela está trabalhando. Não, ela não está trabalhando, não tem um computador na frente dela. Então, assim, é para a gente parar de negar um pouco dessas virtualizações, entende? Se eu não estou vendo, não existe. Se eu não estou vendo, não existe. Se não estou aqui, não é um objeto, não existe. E isso é um grande desafio. Um grande desafio de percepção, né? E aí eu fico pensando como que a gente inclui isso de novo na educação. Porque não é só aquilo que a gente estava falando de preparar as pessoas para o mundo digital, mas saber usar tudo isso. Sim. Dentro da educação eu vejo assim que é um potencial maravilhoso, até hoje já é, do jeito que está, atividade imersiva até metaverso plataforma já é uma grande forma de aprendizado. Primeiro porque você consegue ter uma percepção diferente de objetos e até dessa própria construção desse eu virtualizado. Então, você construir hoje um avatar, não necessariamente nós construiremos, mas na medida em que nós possamos ser uma entidade virtualizada também para o trabalho, como nós vamos nos comportar com essa entidade virtualizada? Se eu já aprendo, eu já tenho tantas consequências. Hoje, a gente não sabia mexer na internet. Quantas pessoas usaram mal a internet? Por quê? Porque estavam dentro de um perfil falso, por exemplo, um perfil que não existe. Sim, sim. Além das próprias questões que precisam ser aprendidas, no sentido de que hoje você tem mais possibilidades. Então, eu falo atividades imersivas, onde você pode fazer um vídeo 360, cidade de Paris, né? Ou você fazer um vídeo 360 de um lugar totalmente em que as crianças não poderiam ir, né? É muito interessante. E a sensação muda completamente. Muda completamente. A sua percepção, ela é modificada, e eu falo isso por experiência própria, porque todo mundo que sai dos nossos ambientes, que são muito simples, mas são muito bem feitos, as pessoas falam, nossa, como eu me diverti, nossa, mas como foi interessante, nossa, eu lembro da cor da cadeira, eu lembro disso. As pessoas se lembram de uma maneira diferente. Porque ela está experienciando. Experienciando. Quando você fala, né, do Now DDs, é lá que as pessoas têm esses aprendizados? É lá que elas têm esses aprendizados. Hoje a gente é uma comunidade. Dentro dessa comunidade a gente cria atividades e cria cursos. Às vezes, dentro desses cursos, ou até mesmo sem necessariamente ter curso, a gente faz algumas atividades em ambientes imersivos. Então, nós levamos as pessoas, hoje a gente ainda leva, né, as pessoas, mas é um link. Tá. E aí a gente cria toda uma atividade dentro desses ambientes, as pessoas se divertem muito. Então, eu falo assim que, além de tudo, não precisa ser chato aprender, né? Pode ser divertido, gostoso. Tem hoje, como é que chama? Aquele Escape 60, né? Que você Sim. brinca e tal, e Sim. para tirar um enigma. Sim. O que você daria de dicas, por exemplo, para as pessoas que nunca viveram um metaverso, ou que nunca experienciaram alguma coisa assim? Por onde que elas começam? Olha, se eu tivesse com elas aqui, eu mandaria um link para a gente brincar agora, porque realmente nessa Mas plataforma você pode falar. eu posso. Eu vou, inclusive, convidar vocês para estarem na comunidade. A gente tem como mandar link assim aqui? Tem. Então, nós vamos mandar o link aqui. Mas hoje as pessoas existem Mas poucas. você pode falar o link só para ficar gravado? É um link tão cheio de letrinhas que eu então não tá vou conseguir passar. Tá bom. É por isso, porque senão Então eu depois falaria. você me passa, eu ponho lá Passo, embaixo. mas assim, dentro das nossas redes sociais, @nowdd's, a gente já tem o caminho para vocês entrarem na comunidade. Da comunidade, para entrar para Ágora, que é o nosso ambiente, é mais fácil ainda. Mas hoje, a gente pode, assim, as pessoas podem entender o próprio metaverso de uma maneira menos imersiva,
a partir de entrada em jogos, por exemplo. Você pode tanto olhar o panorama de jogos, né? Mas se você vai fazer com o óculos, você vai ter o próprio Horizon, próprios ambientes que tem o Spatial. Então, você tem muitos ambientes que você pode entrar, que não necessariamente você tem grandes dificuldades. Com um e-mail e uma senha, você vai entrar. Você vai ter uma sensação Lá eles meio vão que... navegar no metaverso. Você vai ter uma ideia, o metaverso, como a gente chama esse metaverso Não da meta, mas 1.0, esse metaverso. Dentro dos nossos ambientes, que a gente tem 3 hoje, que é Metajur, Ágora e Lópolis, que é a cidade jurídica, é um ambiente que você entra sem óculos, mas você lá está numa visão imersiva, você enxerga tudo 360. Como se fosse um jogo do como Xbox. Exatamente. Assim. É bem um estilinho de jogo e que você não se vê, mas você vê todas as pessoas. Desculpa te interromper, aquele óculos da Meta mesmo, aquele que eles vendem. Aquele você... Para o nosso ambiente você não precisa, mas também dá para entrar pelo óculos da Meta. Tá, entendi. Que é o óculos, né? O Quest. O Quest, exatamente. Isso. O Quest dá uma sensação muito interessante, assim, para aprendizado. A gente fez várias experiências no ano passado, as pessoas falam assim, eu acho que não muda nada. Nós fizemos brincadeiras, tem uma própria experiência da própria Meta que ela cria, você sobe no rooftop de um prédio, e aí você anda numa tabuinha. Então a pessoa sabe que ela não está lá naquela altura, ela sabe que ela está no chão, mas ela transpira, o coração dela acelera. Porque para ela o cérebro não sabe distinguir. Não sabe distinguir. Então, isso fica tão interessante. Então, por exemplo, quando a gente fala, tem estupro, meu pai que brincou muito comigo. Silvia, estupro no metaverso. Agora o pessoal enlouqueceu. Ele falou exatamente isso. Aí eu peguei o Oculus Quest, coloquei nele. Falei, então agora nós vamos fazer uma experiência. Falei, você vai andar aqui. Falei, agora imagina que você está nesse lugar sozinho. Eu levei ele no ambiente da Naudedês. E aqui começam a entrar pessoas desconhecidas, tá? Falei, como você se sente? Ele, nossa, não, tá vazio aqui, não tem ninguém. Falei, agora pensa uma pessoa chegando em você e a pessoa chegando pertinho de você e falando uma série de coisas feias para você ou tocando em você. Porque no Oculus Quest, quando você toca em você, o negocinho treme da mão. Esqueci o nome do suportezinho. Eu vou lembrar também do nome. Ele falou, nossa, ele falou, é estranho, né? Eu falei, então, é uma percepção que a gente ainda não conhece, é um novo aparato sensorial que a gente tem. Como é que você pode dizer? Pode não ser estupro, porque a tipificação do estupro, ela é clara. Mas pode ser alguma outra coisa. Um assédio. Um assédio. Mas você fala que não? Que não, isso não existe? É porque você está no metaverso? É porque, no fundo, a pessoa está sentindo aquilo, né? Eu não estou falando nem do estupro, mas estou falando de um assédio, sim, sei lá, emocional. Você está sendo ofendido. A Adriana está lá, Adriana, você isso, você aquilo. Então, você não vai se sentir ofendida? Não, você pode se sentir ofendida, claro que pode. Pode. Você pode se sentir ofendida no Zoom, por que você não pode se sentir ofendida no metaverso? E essa pessoa pode não ser daqui, essa pessoa pode ter um avatar fake. Então, assim, olha quantos probleminhas, né? Problemões, né? Bom, eu queria te fazer uma última pergunta, que é como que você acredita que o mundo jurídico vai usar o metaverso? Olha, em primeiro lugar, eu incentivo muito as pessoas a pensarem sobre isso, primeiro para entenderem esse fenômeno. Porque a própria inteligência artificial ela pode potencializar muito a chegada de ambientes imersivos. A gente vê hoje, a expectativa está muito grande para a chegada do óculos de realidade aumentada da Apple. É uma expectativa gigantesca. Eles anunciam que vão... suponha que você tenha situações como essa. Será que nós vamos fazer todos os nossos diálogos, nossas interações de trabalho, como a gente faz hoje? Com uma realidade aumentada. Será que nós não vamos ter que aprender um pouco sobre isso? Então, primeiro que eu acho que na educação jurídica já traz de cara o lúdico, que eu acho que desconstrói um pouco aquele ambiente de leitura. A gente meio que aprende tudo a partir da leitura. A leitura é linear. Sim. Não tem interação. Né? Tá bom, tem trabalho de grupo, mas será que não pode também ser diferente? Você já dá uma habilidade tecnológica de cara, um requisito que o Fórum Econômico Mundial traz. Ter habilidades tecnológicas. Tem pessoas que não sabem que a tecla o teclado ele movimenta você. Então, você vê que os gamers, eles usam teclado, às vezes não querem usar mouse. É tudo aqui.
Você não sabe os comandos do seu próprio teclado, porque a gente está só acostumado a digitar nas letrinhas. É verdade. Né? Então, você já dá uma habilidade diferente, você já começa a desconstruir, você já tira a pessoa daquela zona de conforto. Eu lembro, nós fizemos uma experiência com vários palestrantes num evento que fizemos e tinha um desembargador. E aí tinha um momento em que eu ia brincando com eles, que eu falo, ó, agora nós entramos, agora nós nascemos aqui nesse ambiente, agora nós vamos colocar a roupa de festa. E aí ele foi colocando uma roupa, não são muitas opções, mas tem opções divertidas, dentre elas cabelo verde, etc. Assim, E ele era um desembargador e estava lá com cabelo verde. E a pessoa que estava nos ajudando, ele perguntou, já tô de cabelo, de roupa? Tá, o senhor tá assim. Aí ele falou assim, não, mas eu tô pronto. Olha, se o senhor tá pronto, eu não sei, mas eu vou descrever, e ele foi muito habilidoso no momento, ele falou, eu vou descrever como o senhor está. O senhor está com coque samurai verde, uma barba verde, uma jaqueta de couro e um sapato, né, preto. Ele, é assim mesmo que eu quero estar, então o senhor está pronto. Então veja que ele estava pronto ali, ele estava se divertindo. Então assim, ele falou assim, olha, eu jamais tive uma experiência como essa. Eu me diverti muito. Quando que você vai imaginar que pessoas que estão dentro... O direito é tão sério, ele trata de questões sérias. Mas nós aprendemos muito aquele dia. Ele falou assim, eu não gosto muito, eu não sei fazer download de documento. Eu não vou fazer. Eu falei assim, olha, o senhor pode pedir para alguém vir fazer para o senhor. Ele falou, não, eu tenho que aprender, né? Sou eu que estou aqui, eu estou na frente do negócio, porque era um documento que ficava meio voando na telinha, ele tinha que apertar para... Ele, muito fácil. Então você vê um aprendizado simples que num outro momento ele ia falar que era difícil. Sim. Sim. É uma desconstrução, né? Então, eu acho que na parte educacional é muito interessante, mas vai levar um tempo. Eu tenho trabalhado bastante em universidades que querem entender mais sobre isso. Então, faço um curso, eu levo esse ambiente, as pessoas experimentam, eu coloco inteligência artificial no meio, eu coloco o ChatGPT lá dentro. Então, a gente faz atividades com o ChatGPT dentro do metaverso. E aí a gente vai brincando, vai se divertindo. Ela saiu e falou assim, olha, o que vocês aprenderam? Nossa, eu aprendi que eu consigo entrar num ambiente imersivo, que ninguém precisa colocar roupa para mim, que eu sei baixar um documento, que eu sei, inclusive, perguntar para o ChatGPT. Pronto. Você aprendeu várias coisas. Muito bom. Bom, eu aprendi muita coisa hoje. Que bom, Adriana. Obrigada, viu, pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui com você, falando do seu canal, do seu podcast. É um prazer para mim. Não, para mim também. Muito obrigada. E espero que vocês também tenham gostado muito dessas informações, né? Dessas inside information que a gente teve aqui. E espero vocês no próximo podcast Descompressão Corporativa.